Áudio 19, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Capítulo 5, Andando no Poder de Deus. Versículos-chave. João 5, 19, 20, 21 e 30. No capítulo 5, retornamos com Cristo de volta a Jerusalém. Não podemos deixar de perceber a importância e o significado do registro das visitas à Judéia e a Jerusalém no Evangelho de João. O senso comum é de que essas visitas possuem uma relação com a posição, condição e destino na nação judaica. Devemos, então, analisar a inter-relação entre cada uma dessas visitas e eventos. Veremos isso em maiores detalhes à medida que continuamos, mas chamamos a atenção agora, de forma geral, para dois aspectos. A associação próxima com a história de Israel. 2. A posição da ordem mosaica. Vejamos então algumas dessas conexões. Capítulo 1. O Cordeiro de Deus. Quanta história relacionada a Israel está por trás dessa expressão. Capítulo 2. As bodas. Observe essas duas passagens. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31 a 33. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8, de 7 a 10. Aqui, como podemos ver, o ponto era a aliança de casamento, e isso é transferido da aliança feita através de Moisés para a aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Capítulo 3. A serpente levantada. Números 21. O capítulo 4. O poço de água. É interessante e significativo notar que o poço de água
foi trazido à vista quase que imediatamente após o levantar da serpente de bronze. Números 21. E essa é a mesma ordem em João 3 e 4. Capítulo 5. O homem impotente. Trataremos disso neste capítulo. Capítulo 6. O maná. Capítulos 7, 8 e 9. A festa dos tabernáculos. Capítulo 10. A festa da dedicação. Capítulo 11. O sentido espiritual do Jordão. Morte, sepultamento e ressurreição, como algo no coração da história de Israel. Capítulo 12. A cegueira de Israel, versos 37 a 41. Veja a conexão com as passagens de Isaías, capítulo 6 e 53. Capítulo 15. A videira. Isaías 5 representa Israel como a videira ou a vinha. E essa era uma figura comum entre os profetas de Israel. Isso é transferido em João 15 pelo Senhor Jesus de Israel para ele mesmo. Capítulo 17. O sumo sacerdote com o altar e toda a oferta queimada em vista. Outros aspectos podem ser traçados, mas há apenas uma coisa a ser lembrada. Tudo o que se refere a Israel em João está em má condição, representando o deixar de lado do judaísmo para trazer à luz a igreja. Cristo faz isso tomando todos os elementos da vida real de Israel e os incorporando como características espirituais da constituição, vida e vocação da igreja. A partir disso, tudo que surge na doutrina do Novo Testamento terá sua semente encontrada nos evangelhos e especialmente em João.